professora Verusca, o que seria um melasma? Então, Robson, melasma, elas são manchas que apresentam principalmente na região da face, regiões expostas ao sol. Elas podem ser mais claras, mais escuras, mas elas também apresentam na região de colo, região de braço, sempre região mais exposta. Então são aquelas manchas que vão aparecendo e que incomodam principalmente as mulheres. Professora Verusca, por que as pessoas têm manchas e todas as manchas são iguais? Keliane, em relação às manchas, não, todas as manchas não são iguais. Existem algumas características. Em relação ao melasma, são manchas na região da face, né? Geralmente conhecida também como mancha gravídica, porque desenvolve após uma gravidez. Existem manchas mais claras, manchas mais escuras, então depende um pouco do pigmento daquela pessoa. Vamos lá, nós conhecemos como eumelanina e feomelanina. Se a pessoa ela tem um pigmento mais escuro, por exemplo, a eumelanina, as manchas dela, assim como a cor do cabelo, vão apresentar cores mais escuras. Se a pessoa geralmente é mais clara, tem um cabelo loiro ou mais ruivinho, as manchas vão aparecer de manchas mais claras, mais avermelhadas, devido à eumelanina. Então, existem essas diferenças, não dá para falar que toda mancha vai ser igual, que todas as manchas devem ser tratadas de forma igual. E professora Verusca, qual seria a diferença de acromia, hipercromia e hipocromia? Pode falar um pouquinho pra gente? Robson, nós temos a acromia, que no caso é a ausência, né, da melanina, a produção do pigmento naquele local. É muito comum, por exemplo, no vitiligo. A hipocromia, como o nome já fala, hipo, é uma diminuição da coloração daquele local, geralmente porque os melanócitos, que são as células, eles produzem menos melanina. Então a pessoa apresenta então aquelas manchinhas mais claras do que o tom da pele. E a hiper já fala que é o aumento, então hipercromia é o aumento daquela cor. Geralmente os melanócitos eles trabalham de uma forma mais acentuada, então há um aumento de pigmento naquela região e aí fica com aquelas manchas mais escurecidas do que o próprio tom da pele. Professora, então quais são os tipos de melasma e quais as principais causas para o aparecimento deles? Bom, nós temos o melasma epidérmico. O melasma epidérmico, como o nome já fala, ele é mais superficial, ele apresenta-se na epiderme, que é a camada mais superficial da pele. E nós temos também o melasma dérmico, que ele já vem mais agregado, mais fundo ao tecido cutâneo e já acomete, né, a região dérmica, que é uma camada mais profunda da pele, junto com os vasos linfáticos, vasos sanguíneos. Então, o tratamento dele já é um tratamento muito mais difícil. E nós temos também o misto. E em relação à causa, o que causa esses melasma, existem N motivos que podem vir a desenvolver o melasma, mas não tem nenhum que a gente fala, nossa, isso é que desenvolveu o melasma. Mas algumas características, como por exemplo, várias exposições ao sol. Às vezes no momento você fala assim, eu não me exponho ao sol, não. Mas quando você era jovem, você se expôs demais ao sol, tomou bastante sol, bronzeou demais, então acaba que vai acumulando e aí você vai começar a desenvolver essas manchas futuramente. Então, a exposição ao sol. Outra coisa também, outro fator que desenvolve o melasma são fatores hormonais, principalmente em mulheres. Durante a gravidez desenvolve bastante esse fator de melasma por causa desse aumento da produção de hormônios. Pessoas que trabalham em lugares muito fechados com vapor, cozinha, aquele vapor quente indo sempre de encontro à pessoa, isso também pode vir a desencadear o melasma. Então, principalmente a exposição demais a calor. Então,
em termos de genética também. Pessoas que já têm a predisposição genética. Eu faço uso de protetor solar, eu faço uma boa alimentação, eu não me exponho diariamente ao sol, uso protetor solar. Então, o que eu posso estar fazendo? Eu comecei a desenvolver manchas. Por quê? Não tem como eu te explicar, falar, a causa é isso, porque a própria predisposição genética já vai te levar a um aparecimento dessa mancha. Então, os principais fatores são esses. Então, o que a gente tenta melhorar é evitar essa exposição demais ao sol, fazer o controle hormonal, observar, né? E outro fator é, se você for se expor ao sol, ou se expor, eu trabalho muito exposta ao vapor, ao calor, então usar o fator de proteção, né, que é o filtro solar. Outro fator também é gravidez. Se você está grávida, proteja mais ainda, porque tem todo um fator hormonal ali envolvido. E isso pode vir a acentuar a probabilidade de você desenvolver essas manchas conhecida como melasma. Então, professora Verusca, sobre esse tema interessante que é o melasma, eu queria saber se existe algum tratamento estético para esse tipo de situação. Existem vários tratamentos, mas hoje em dia está sendo aceito, está sendo mais utilizado 3. O primeiro são loções, cremes que as pessoas utilizam em casa mesmo como forma de clareamento, né? Os peelings e até mesmo laser. Então, professora, falando de vários tratamentos, você falou do peeling, né? A gente ouve muito falar de peeling, mas todo peeling ele é um peeling químico? Porque há muito essa dúvida, né, nos consultórios. Não, todos os peelings não são químicos. Existem vários tipos de peeling. Por exemplo, nós temos o peeling físico, que é aquele peeling na qual nós fazemos a esfoliação, né, em casa mesmo, ou até mesmo em uma cabine, antes de um protocolo de hidratação, limpeza de pele. Tem o peeling de diamante, tem o peeling de cristal, que são máquinas que fazem sucção. No caso do peeling de diamante, ele faz uma pressão negativa, suga e aí a gente faz um lixamento. Peeling de cristal, que a gente usa o óxido de alumínio, né, que também faz um lixamento utilizando o óxido de alumínio. E o peeling ultrassônico também, que a gente utiliza sem nenhum tipo de química, nenhum tipo de ácido, vamos dizer assim, né? E o peeling químico, ele já há a utilização de algum tipo de ácido. Então, quando se refere a peeling, está querendo necessariamente se referir a uma descamação daquela pele, a retirada daquelas células mortas e para que haja uma nova reestruturação de células mais novas, células mais sadias, para deixar a pele com um aspecto melhor. Então, o peeling nada mais é do que essa descamação, essa esfoliação, essa retirada dessas células. Quando nos referimos a peeling químico, aí sim, há a utilização de algum tipo de ácido. Então, quando a pessoa fala assim, peeling, não, vai descamar minha pele, eu não quero fazer peeling não, porque vai manchar, não. Então, falou de peeling, não necessariamente é um ácido. Se falar peeling químico, aí sim se refere a um peeling com a utilização de um ácido. Show de bola, professora Verusca. Você falou tanto dos benefícios do peeling químico e eu queria saber se qualquer pessoa pode fazer. Tipo, eu assim, posso fazer? Bom, não é bem assim, qualquer pessoa pode fazer, né? A gente tem que observar alguns critérios, né? Por exemplo, é sempre bom fazer uma anamnese antes, observar onde a pessoa trabalha, com o que ela trabalha, porque se ela trabalha, digamos assim, muito exposta ao sol, então não é muito bom que ela esteja fazendo um peeling químico, porque se utiliza-se de ácidos, né? Às vezes ela trabalha exposta a caldeiras, que é vapor muito quente, porque tudo isso pode vir a desencadear um aumento dessa mancha, em vez de ter um efeito benéfico, a gente acaba desenvolvendo um efeito maléfico. Então, assim, tem que ter um pouco de cuidado, observar também se é uma pele muito sensível ou não. Então, assim, dá para trabalhar com outros tipos de peeling, né, sem ser o peeling químico. Então, tem que observar também o fototipo de pele daquela pessoa, para então
montar todo um protocolo para saber se para aquela pessoa indicado, se é o melhor para ela é o peeling químico ou não. Em relação a você poder fazer o peeling químico, a gente faz uma avaliação, né, observa, mas eu creio que não tem nenhuma contraindicação não, observando assim por alto parece que não. Mas a gente faz uma anamnese e aí depois a gente monta um protocolo que melhor vai se encaixar no seu biotipo. Então, professora, se o nosso amigo Robson fosse fazer um peeling químico, né, quais seriam os cuidados que ele teria que ter após um tratamento? Se o nosso amigo Robson fosse fazer um peeling químico, ele teria que ter os cuidados em relação a não tomar sol, a não se expor demais ao sol, né? Caso ele for ter, eu preciso sair num sol de, vamos dizer, meio-dia, 1 hora que é um sol mais forte, ele teria que utilizar um filtro solar, não, um protetor solar com um fator de proteção mais alto, ou até mesmo um boné, algo que, no caso a mulher, a sombrinha, um chapéu, que iria proteger, né? E mesmo quando eles estivessem em casa, ou no computador, ou debaixo de uma lâmpada incandescente, ele também teria que estar fazendo uso do filtro solar. O ideal, então, é que a pessoa utilize o filtro solar tanto em casa quanto se ela for se expor ao sol e que ela venha a repor esse protetor solar de 3 em 3 horas. Por quê? A gente tem a ideia de assim, eu passei protetor solar hoje, de manhã ou de tarde, tá bom, não vou passar mais. Não, eu passei protetor solar. Não. Pessoal, o protetor solar, ele age, mas ele protege até 3 horas. Depois desse período, ele não protege mais. Existem literaturas que falam até 2, mas a maioria fala que até 3 horas ele tá, um bom protetor solar, ele tá protegendo. Então, depois disso, ele não tá protegendo mais. Então, após essas 3 horas, tem que haver uma reaplicação? Sim, tem que haver uma reaplicação. Porque senão você se expõe a um sol ou se expõe demais a uma luz incandescente, a um vapor, e aí sim você começa a ver que aquela mancha está aumentando em vez de estar diminuindo. Então, ao fazer esse tratamento, você tem que ter esse cuidado na exposição ao sol ou ao se expor demais a essas lâmpadas. E outra coisa também, que quando nós fazemos um peeling químico, alguns peelings químicos, faz a descamação, ela descasca, né? Vamos dizer assim, a gente brinca assim que cobra troca de pele, né? Então a pessoa vai estar trocando de pele. Então temos que ter um pouquinho de cuidado, por quê? Não arrancar, não tirar aquela pelezinha que está ali se desgrudando, porque quando você faz essa retirada, você pode estar desencadeando um processo inflamatório ali, e aí vai aparecer uma mancha que antes não existia. Então, um dos principais cuidados é que se houver alguma descamação, deixe que a descamação aconteça naturalmente. Nada de tirar aquelas pelezinhas, porque senão você pode desencadear uma mancha ou até mesmo aumentar aquela mancha que você gostaria de diminuir. Professora, você falou sobre fototipo, né? Teria como explicar melhor para nós, então, o que vem a ser um fototipo? Verdade, Robson. Quando você me perguntou se você poderia fazer o peeling químico, né? Eu falei que teria que fazer uma avaliação e observar seu fototipo. O fototipo de pele é o seguinte, de acordo com a tabela de Fitzpatrick, ele é dividido em 6 tipos de fototipo. O fototipo 1 é aquela pele bem branca, muito sensível, aquele tipo de pele que nunca bronzeia, sempre se queima. Fototipo 2 também é uma pele branca, só que é uma pele branca um pouco menos sensível e ela também tem a tendência a queimar e raramente se bronzeia. Já o fototipo 3 é uma pele morena clara, né, onde uma pessoa ela se queima raramente, ela tende a queimar, mas ela se bronzeia com mais facilidade. E ela já é um pouco mais resistente ao sol, né? Não é tão sensível. E a pele do fototipo 4 é uma pele morena, né? Ela se bronzeia com muita facilidade e ela já é bem mais resistente. Fototipo 5 é uma pele morena mais escura. A pessoa não queima, ela tende a se bronzear com bastante facilidade e também é uma pele mais resistente. E já o fototipo 6 é a pele negra, ela não queima, né? Ela sempre já é uma pele pigmentada, ela não queima e ela é uma pele nada sensível, ela é uma pele bem resistente.
Então, aí, de acordo com esses 6 fototipos, a gente escolhe qual peeling que seria adequado para aquela cliente. No seu caso, a gente iria observar, fazer algumas perguntas e observar qual que era o seu fototipo. E, de acordo com o seu fototipo, iria escolher o ácido mais indicado. Então, professora, já que nós falamos, né, do fototipo do nosso amigo Robson, qual é o fototipo que é mais predisponente a ter o melasma? E também a gente ouve muito falar melasma e cloasma. Qual a diferença do melasma e do cloasma? Bom, Keliane, o fototipo ele é muito importante sim, porque depende o seguinte, quanto mais escura aquela pele, mais morena aquela pele, maior a predisposição dela vir a desenvolver uma mancha, a vir desenvolver, no caso, o melasma. Então, a gente pode dizer que o fototipo 4 para cima, se a pessoa já tem, se identificou, eu tenho um fototipo 4, então já tenha um cuidado maior, porque daí para cima a probabilidade de você vir a desenvolver mancha é maior. Então, quanto mais clara a pele, menor a probabilidade. Não significa que não terá, mas diminui o risco, enquanto que quanto mais morena, mais escurinha, vai aumentando este risco. E em relação à diferença entre cloasma e melasma, é o seguinte, o melasma ele é uma mancha normal, realizada pelo excesso, né, de pigmento, pela melanina. O cloasma, ele é um nome, um termo dado ao melasma, só que desenvolvido durante a gravidez. Por quê? Conhecido também como cloasma gravítico. Então, é muito comum as pessoas terem a pele bem lisinha, limpinha, sem nenhuma mancha, e durante a gravidez aparecer essa mancha, ter esse aparecimento dessa mancha. Então, conhecido como cloasma gravítico. Então, o melasma, ele não é só relacionado a uma gestante, porque, por exemplo, um homem pode vir a desenvolver melasma. A probabilidade é muito menor do que na mulher, mas ele pode vir a desenvolver. Já o cloasma gravítico não, ele é aquela mancha que é um tipo de melasma, né, só que dado após uma gestação. Sendo assim, fica bem claro que é muito importante você conseguir identificar bem qual é o tipo para saber qual o melhor tratamento a ser desenvolvido. Então, você que está em casa, que está nos assistindo, tenha um cuidado maior ao escolher o profissional que você vai estar tratando. Por quê? O profissional ele precisa identificar e conhecer a característica de cada pele, identificar o fototipo de cada pele, para então montar um protocolo. Não é uma receitinha de bolo, porque minha colega fez, a minha amiga fez, então eu quero fazer, eu quero que faça igual, aí vai lá, faz e acaba manchando mais. Não. O tratamento estético, pessoal, coloca na cabeça de vocês, não é receitinha de bolo, ele tem que ser montado, ele tem que ser moldado de acordo com a característica. Então fica aí a importância de você escolher um bom profissional, um profissional que se qualifique, um profissional que mostra para você um melhor tratamento de acordo com as suas características, de acordo com o seu fototipo de pele, de acordo com o seu perfil individual.